Fala galera, tudo bem? Aqui é o Ian da equipe de matemática do Crescendo e hoje a gente vai resolver a questão 23 do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2017. E a questão diz assim: um fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treinos diários para condicionamento de um maratonista que se recupera de uma contusão. No primeiro dia ele corre 6 quilômetros e nos dias subsequentes o acréscimo de 2 quilômetros à corrida de cada dia imediatamente anterior. O último dia de treino será aquele em que o atleta correr 42 quilômetros, ou seja, esse aqui é o plano de treino. O que diz o plano de treino? O plano de treino diz que no primeiro dia ele vai correr 6 e cada dia posterior ele vai somar 2 quilômetros, beleza? E aí ele vai parar no dia em que ele correr 42 quilômetros. Então a gente sabe aqui que no primeiro dia ele corre 6 quilômetros. No segundo dia, então, né, por essa informação, ele vai correr 2 quilômetros, acrescentar 2 quilômetros à corrida de cada dia imediatamente anterior. Ou seja, se no primeiro dia eu corri 6, no segundo dia eu vou correr 6 mais 2. Então eu vou correr 8 quilômetros. No terceiro dia, então, seguindo essa lógica, a gente tem que no terceiro dia ele vai correr 8 mais 2, então isso vai dar 10 quilômetros. E até ele chegar no último dia, que a gente tem aqui, o enésimo dia, a gente não sabe quantos dias ele correu, tá? A gente só sabe que no último dia ele vai correr 42 quilômetros. Beleza? Então repara o que a gente tem. A gente tem uma situação em que a gente tem um primeiro elemento dado como 6, e aí cada elemento posterior vai ser acrescentado 2. Então você repara que a gente tem uma situação de uma PA, correto? Vamos guardar essa informação. A questão diz ainda o seguinte: o total percorrido pelo atleta nesse treinamento do primeiro ao último dia em quilômetros corresponde a. Ou seja, o que a questão está pedindo para a gente? Ela está pedindo essa soma, né, dos termos dessa PA. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, se eu somar 6 mais 8 mais 10 mais, né, cada elemento aqui, depois mais 42, eu vou ter então a soma dos n termos de uma PA, que é o que eu quero descobrir. Tudo bem? Então vamos fazer um resumo rapidinho aqui, né, de uma PA e da soma da PA, para a gente conseguir resolver essa questão. Bom, uma PA ela é caracterizada por uma sequência, né, onde cada um dos seus termos é obtido somando sempre uma mesma constante R, né, imediatamente anterior. Então a gente tem aqui o primeiro elemento, a gente soma R, a gente chega no segundo elemento. A gente soma R, a gente chega no terceiro, e assim vai, certo? E aí a fórmula do termo geral dessa PA é dada por AN, ou seja, o último termo, ele é igual ao primeiro termo, mais o número de termos menos 1, ou seja, N menos 1, vezes o número da razão. Calma, tem muita coisa. A gente pega o último termo, se a gente souber a posição dele, ou seja, se a gente souber esse valor de n, aqui a gente escreve ele como sendo o primeiro termo, mais n menos 1 vezes a razão. Repara aqui então que a razão, como é o cara que a gente vai somando sempre, então a gente sabe aqui que nesse problema que a gente tem, a gente sabe que a razão R vale 2, correto? Porque a gente está sempre somando. Ó, a gente começou de 6 somando 2 para 8. A gente de 8 somou 2 para 10. Então a nossa razão, que é o cara que vai somando, é 2. Tranquilo? O nosso primeiro termo é onde começa a sequência. A sequência de treinos começa com uma corrida de 6 km. Então o nosso A1 ele vale 6. Certo? E onde é que termina essa sequência? Essa sequência termina no enésimo dia com uma corrida de 42 km. Então a gente sabe que o AN, eu vou colocar aqui, o nosso AN vale 42. Tudo bem? Então, a gente já tem essas informações. Só que o que ele quer? Ele quer a soma de todos os termos dessa PA. Beleza? E como é que é a soma dos termos da PA? Tu lembra? Se não lembrar, a gente vai relembrar aqui agora. A soma dos termos de uma PA, que é a soma de A1 mais A2 até o último termo, ela é caracterizada por A1 mais o AN, ou seja, o primeiro somado com o último termo, ou seja, ao invés de você somar todos os termos, você vai somar o primeiro com o último, vai multiplicar pelo número de termos, ou seja, pelo valor de n, e vai dividir tudo por 2. Correto? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o primeiro termo, eu preciso saber o último termo, e eu preciso saber quantos termos tem essa PA para eu poder fazer essa soma. E aí a gente já sabe o primeiro termo e a gente já sabe o último termo, mas a gente não sabe quem é o N, ou seja, em qual dia ele terminou de treinar. Foi no 10º dia? Foi no 15º dia? Eu não sei. A gente tem que descobrir. E aí como é que a gente vai descobrir? Bom, a gente vai descobrir usando, primeiro, a fórmula do termo geral. A gente sabe daqui
que a gente tem que o 42, ou seja, o AN, que é 42, ele é o A1, que vale 6, mais N menos 1, a gente não sabe quem é N, então a gente vai deixar como N menos 1, vezes a razão, que é o 2, certo? Então, dessa equação, o que eu posso fazer? Eu posso subtrair 6 dos dois lados, então eu vou ter 42 menos 6 é igual a N menos 1 vezes 2, correto? 42 menos 6, se a gente fizer essa conta aqui, vai dar 36. Então, 36 é igual a 2 vezes N menos 1. Repara que eu posso dividir, então, dos dois lados por 2. E aí eu vou ter, então, 36 divididos por 2 é igual a N menos 1. 36 dividido por 2, quando você faz essa conta, isso vai dar 18. Então, 18 é igual a N menos 1, o que implica, então, que o N, quando eu somar um dos dois lados, vai ser igual a 19. Então, significa que eu terminei aqui no 19º dia. Vou até acrescentar essa informação aqui, no 19º dia. Beleza? Então, a gente sabe agora o nosso A1, a gente sabe o nosso AN e a gente sabe o valor de N. Ou seja, eu consigo fazer, então, a soma dos termos dessa PA. Então, vamos calcular. A soma dos termos vai ser, então, o A1, que é o primeiro termo, que é 6, ó, 6, mais o AN, que é o último termo, que é o 42, vezes o número de termos, a gente tem o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o 19º dia. Então, se a gente está no 19º dia, significa que a gente tem 19 dias, ou seja, 19 treinos. Então, o nosso N ele é exatamente o 19, certo? Isso tudo dividido por 2. Então, o nosso SN vai ser 6 mais 42, isso vai dar 48, vezes 19 sobre 2. Eu posso dividir o 48 por 2, né, já que o 48 é um número par. Então, quando eu simplificar aqui o 48 por 2, o 48 dividido por 2 vai dar 24. Então, o nosso SN vai ser 24 vezes 19, certo? E aí, 24 vezes 19, se você conferir aí na calculadora, isso vai dar 456. Então, o que isso significa? Significa que do primeiro ao último dia, o maratonista correu 456 quilômetros, contando todos esses 19 dias aqui de treino. Então, nossa resposta é a letra C. Tranquilo? Espero que tenham gostado, galera. Essa foi a nossa questão de hoje, de matemática.